Boa noite. Todos me ouvem? Então tá bom. É uma alegria estarmos aqui nessa casa tão querida, que nos acolhe todos os dias de atividade, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, que essa é a nossa proposta. Trazer alguns temas para a gente falar à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho de Jesus. O tema da caridade é sempre um tema muito interessante, assim como todos os outros do Evangelho, mas ele tem algumas questões que nos fazem refletir de forma muito diferente. E é interessante porque geralmente quando a gente fala de caridade, alguma coisa já vem à nossa mente muito rápida, né? Se eu falar aqui para vocês, pensem sobre este assunto, caridade. Geralmente, as primeiras coisas que vêm à nossa mente são as ações em prol de outros irmãos. As pessoas em vulnerabilidade, aqueles irmãos que necessitam de alguma ajuda, alguma ação entre amigos, né? E claro, isso também é caridade. E que bom que a gente pode contar com esse tipo de ação, né? E que também, que bom que ela venha na nossa mente, quer dizer que a gente já entendeu do que se trata isso também. Mas a proposta hoje é para a gente refletir um pouquinho além dessa caridade que a gente costuma ter mais acesso a ela e compreender mais o que ela significa. A perspectiva, né, o ponto de vista que eu quero trazer hoje para a gente conversar e refletir um pouquinho é o ponto de vista coletivo e social da caridade. Geralmente, quando nós fazemos caridade ou pensamos sobre, né, pensamos a respeito da caridade, nós nos colocamos muito no ponto de vista individual, né? Eu fazendo uma ação ou eu pensando numa possível ajuda. E quando nós conversamos sobre a caridade do ponto de vista coletivo, social, nós vamos ter que ampliar o nosso olhar um pouquinho para entender como seria esse funcionamento. Porque ela também é extremamente importante para a nossa existência hoje aqui, para cada um de nós, para a nossa vida. E por que a gente fala que ela é muito importante? Primeiro, porque ela também é um conceito, é uma proposta que a doutrina espírita traz desde o seu fundamento. Desde o início do Espiritismo, das primeiras manifestações, quando Allan Kardec começou a organizar, a observar os fenômenos que aconteciam, começou a discutir, escrever sobre eles para registrar esse momento, de tudo aquilo que acontecia, o que os espíritos estavam colocando, eles trouxeram um ponto muito interessante, que isso foi colocado, inclusive, está registrado na Revista Espírita, que era uma revista de estudos que Allan Kardec lançou em 1858 e que continha vários ensaios. Ele fazia, era como se fosse um jornal, era a rede social da época, né? Não tinha rede social, então ele colocava lá as mensagens, publicava a revista e outras pessoas, estudiosos, cientistas, professores, ou pessoas comuns mesmo, podiam fazer comentários, questionar ele, perguntar, confrontar. Então era dessa forma que ele colocava alguns dos textos que hoje nós vemos consolidados nas obras básicas, que são aquelas obras que compõem, né, essa parte teórica da filosofia espírita. E aí, lá nesses estudos iniciais que ele fez, tem um deles que propõe e que fala de como seriam as fases de propagação do Espiritismo. Então, o Espiritismo passaria por algumas fases de propagação, de divulgação. E aí a primeira era a curiosidade, que era aquela época que teve os fenômenos das mesas girantes, as pessoas perguntando o que era aquilo lá, como é que os espíritos falavam, eram espíritos que falavam ali mesmo com as pessoas. Teve a fase
da observação, que foi quando ele e outros estudiosos também começaram a perceber esses movimentos diferentes, essas manifestações, e eles foram tentar entender o que era aquilo. O terceiro momento é o da admissão, que foi quando a doutrina foi colocada toda nessa ordem lógica, pedagógica também, né, que ela começa bem certinho assim, para a gente aprender, né? Começo do início, a introdução lá nos livros dos Espíritos, depois vem a parte das leis morais no Evangelho, né? Tem a parte do livro dos Médiuns que traz toda essa questão da comunicabilidade, né? Com os Espíritos e tudo mais, o céu e o inferno e a Gênese. Então, essa é a admissão da doutrina, ela existe. E a quarta fase, que ela é relacionada ao tema de hoje, ela fala sobre a influência do espiritismo na ordem social. O que seria isso? Então, quando a gente está falando em influência, é algo que vai impactar, né? A ordem social é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, cada civilização, cada tempo, cada sociedade... Oi? Acho que coisou a pilha. Prontinho? Deixa eu botar minha colinha bem aqui. Então, essa parte, né, da influência sobre a ordem social, ela é justamente importante por quê? Porque vai ser o momento em que toda essa teoria, né, em que todos esses ensinos dos espíritos para nós, eles terão um impacto direto aonde a gente está, no nosso meio, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso país e, consequentemente, no planeta. Todos estamos hoje aqui nesse planeta, então a consequência é por aqui. E aí, essa influência que começa, primeiramente, de forma individual, porque quem tem acesso à doutrina é sempre a gente, né? E aí a gente se impacta com aquilo, e isso acontece com qualquer outra coisa, mas no caso aqui a gente está falando do Espiritismo. O Espiritismo chega até nós, nós lemos aquele conteúdo, entendemos, começamos a vir na palestra, aquilo começa a acender uma luzinha, aquilo começa a incomodar, porque está questionando alguma coisa que a gente pensava, um sentimento que a gente tinha, e agora a gente começa a refletir sobre aquilo. Então, o Espiritismo está fazendo o quê? Uma influência naquilo que nós somos, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos. Essa é a consequência individual. A partir do momento que eu começo a transformar a minha forma de agir, né, que esse meu pensamento ele se torna uma ação, então eu tenho uma modificação na minha família, porque eu começo a agir de forma diferenciada na minha família a partir dos conhecimentos que eu tenho. Por exemplo, eu começo a entender que eu sou uma criatura que reencarnou. Então, eu estou numa nova experiência, aquelas pessoas que estão comigo também estão em novas experiências, mas nós temos ali naquele grupinho familiar, nós temos ali algumas questões de ajuste a serem feitas e por isso nós viemos reunidos naquele núcleo. Quando eu começo a ter essa noção, a perceber isso, eu posso o quê? Começar a agir diferente, olhar com um olhar mais caridoso, por exemplo, com o meu semelhante mais próximo. Porque eu vou perceber que ele talvez não tenha entendido a mesma coisa que eu entendi ainda. E para ele, a vida é só esse momento aqui. Então a gente já tem ali duas visões muito diferentes e que podem ser impactadas. Eu vou ter uma compreensão, talvez, de por que ele está tão irritado, ou então por que ele está tão triste, ou então, poxa, será que eu vou guardar mágoa quando eu entendo que a mágoa, ela me prejudica muito mais? E às vezes a pessoa com a qual eu estou magoada não está nem lembrando de mim, ela nem sabe que eu estou magoada, mas eu guardo aquela mágoa dela. Então, quando a gente começa a refletir sobre todas essas emoções, esses pensamentos, essas nossas ações, por que eu vou brigar? Se eu preciso entender que a minha caminhada, ela tem que se ajustar um pouquinho mais. Ela não pode se afastar daquela outra alma. Ela, como ela também traz seus desafios, mas a gente tem uma oportunidade ali naquela família, por exemplo, de nos ajustarmos em um ponto, pelo menos. Talvez de não brigar tanto,
talvez da gente repensar a forma de conversar, coisas pequenas, daí para as maiores. Então, esse é um impacto que começa a se ampliar. Essa é a influência que o Espiritismo traz para nós. Então, quando nós falamos que no âmbito individual ele contribui para a nossa melhoria pessoal, ou seja, para a nossa reforma íntima. O que é a reforma íntima? Que o Espiritismo traz, né, como uma necessidade do espírito. É aquele momento que a gente tem que parar, olhar para si primeiro, entender o que há em nós que ainda não está ajustado de acordo com as leis divinas. E aqui a gente pode resumir todas essas leis em uma só, que é amar ao próximo, como assim, amar a Deus, opa, já estava invertendo a ordem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu colocar todas as minhas ações, as minhas atitudes guiadas por esse referencial, que foi Jesus que nos trouxe, eu já vou ter uma trilha do que eu preciso melhorar. Eu vou saber onde que eu estou errando mais, onde que eu não estou acertando tanto, o que eu consigo fazer também, né? A gente não pode pensar num melhoramento 100% numa vida só. É muita expectativa, né? É esperar demais e entregar de menos, porque não vai funcionar. A gente precisa ter noção dessa realidade também. Então, o que é possível fazer? Essa é uma influência que o Espiritismo tem na nossa vida. Agora, quando eu passo a agir no meu campo de trabalho, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, eu estou levando esse conhecimento que me melhora, porque o objetivo do Espiritismo, Allan Kardec deixa muito claro isso nas obras básicas, é o melhoramento moral do homem, dos homens, da sociedade, das pessoas. Então, o Espiritismo existe para que nós possamos melhorar. Nós não vivemos de forma isolada, né? Nós viemos para cá em um programa em que nos coloca em grupos. Nós não viemos aqui para ficar isolados. Então, o que será que isso quer dizer? Quer dizer que se eu evoluir aqui individualmente na minha casinha e eu ficar só na minha casinha quietinho aqui, eu vou conseguir evoluir até onde eu posso? Será? Ou será que eu vou ter que dar um passinho aqui fora, entrar em contato com aquele irmão que não temos aqui muitas afinidades, ou então entrar em contato com situações difíceis e complexas e que muitas vezes a gente não vai ter uma resposta clara nesta existência, mas que, pelo que ela nos apresenta, nós podemos fazer um dimensionamento, podemos fazer uma previsão. Poxa, eu acho que isso quer me dizer algo. O que será que quer me dizer? Quer me dizer que eu tenho que me revoltar? Que eu tenho que encontrar conflitos? Que eu tenho que buscar caminhos infelizes, equivocados? Ou será que essas situações, elas podem também me levar a caminhos de reflexão, de novas tomadas de decisão, a caminhos de coletividade que vão ajudar outras pessoas, assim como eu, com as mesmas dificuldades? E é nesse impacto que o Espiritismo tem uma influência coletiva e social. É no todo, porque nós, quando evoluímos individualmente, consequentemente, temos a tendência a evoluir em grupo. Os espíritos perguntaram para Allan Kardec, ou melhor, ao contrário. Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos responderam a Kardec na questão 799 do Livro dos Espíritos, que era a seguinte. Minha cola. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Para o progresso, como de forma geral. E os espíritos responderam: destruindo o materialismo, aniquilando os prejuízos dos preconceitos de raça, seitas, cor e todos os outros, e ensinando a solidariedade entre todos nós. De forma resumida, tá? A resposta é maior lá no livro, quem quiser conferir, mas em síntese é assim.
E olha que mais interessante ainda, mais à frente, nessa época, Kardec não tinha essa outra obra, tá? Mais à frente ele lançou a última obra, que é a Gênese, e lá na Gênese também tem um capítulo, que é o último, que fala: os tempos são chegados. E nos tempos são chegados, eles estão falando sobre justamente a nova ordem social, que é esse tempo em que vai chegar aos poucos essa transformação da nossa sociedade, esse melhoramento. E lá ele fala justamente sobre esse progresso. Ele fala: vocês já evoluíram muito cientificamente, tecnologicamente, no campo das artes, no campo, enfim, de tantas outras ciências, mas falta uma ainda, que vocês têm que progredir muito, que é a questão do progresso, do bem-estar moral. Por que bem-estar moral ele coloca? Porque os outros progressos, tanto os materiais quanto o tecnológico, científico, né? Porque a ciência avança, a medicina avança, todas as áreas, né, das ciências humanas, exatas, enfim, vão avançando, a indústria avança e a sociedade avança também. E esse avanço, ele traz bem-estar o quê? Material, bem-estar físico, ele traz possibilidades de educação, de saúde melhor, não traz? Vamos fazer aí relembrar um pouquinho. Lá no passado, quando a gente não tinha luz elétrica, encanamento de água, né? Água encanada, a gente não tinha as indústrias colocadas. O que nós tínhamos na sociedade como consequência? Doenças, né? Muitas doenças que hoje se resolvem com higiene, né? Quem é da parte aí da saúde da família, né? Sempre está fazendo aquela orientação nas casas, levando questões básicas de saúde. Mas na antiguidade isso não havia. As pessoas morriam de coisas, de doenças que se resolvia com questão de higiene básica. Mas por quê? Porque naquela época o progresso não tinha sido tanto. Então a gente ainda penava, né? Não tinha tanto bem-estar, não vivia tanto tempo, não tinha qualidade de vida, não tinha uma alimentação legal. Olha quantas coisas nós temos hoje, quantas informações nós temos hoje. Então esse progresso ele também vem para nos dar essa sensação de bem-estar. Mas é um bem-estar só para mim? Qual é o objetivo desse bem-estar? Eu estou pegando o microfone, o Fábio vai brigar comigo. Qual é o objetivo desse bem-estar? É só aqui a vida da Carol melhorar e ficar ótima? A Carol tem tudo. Ela tem acesso à escola, à saúde, à alimentação, nanana, tudo. Mas ela, olhando para o lado, a vizinhança dela está em péssimas condições. Por que esse bem-estar não está chegando ali ainda? Isso é uma questão que tem que nos afetar, enquanto agentes transformadores da nossa realidade. É assim que os espíritos nos colocam lá no Evangelho, eles nos chamam a atenção para isso. Nós somos agentes transformadores da nossa realidade social, do nosso entorno. Então, quando um bem-estar, um progresso, ele não chega para todos, isso ainda está, então, faltando, ainda não está completo esse processo, ele precisa melhorar. E nós, quando começamos a tomar ciência do nosso papel de espíritas, de simpatizantes, né, que temos acesso a esse conhecimento, a gente também pode fazer uso desses nossos conhecimentos, dessa nossa consciência, enquanto cidadão, enquanto pais e mães, perdão, lá na escola. Porque eu, como pai ou como mãe, eu não vou na escola saber por que o meu filho não está indo bem, ou então por que aconteceu alguma coisa na escola e o meu filho está ali meio prejudicado, ou eu estou percebendo que ele não está evoluindo tanto que ele poderia. A gente não vai na escola? A gente não vai, a mãe, a avó, às vezes, né, a tia, enfim. Mas eu estou preocupada também com os outros alunos. Será que todos os alunos estão com a mesma dificuldade ou só o meu? Ah, mas eu não falo com os outros pais. Ué, como assim não falo com os outros pais? Os meninos estão ali, a mesma sala de aula, mas eles não convivem. É só naquele momento ali. Eu não falo com ninguém, eu não quero nem saber da escola. Os problemas da escola, como que eu posso contribuir com aquela escola? Tem alguma coisa que eu possa fazer?
Isso é a nossa preocupação e é a nossa influência onde nós estamos. Muitas vezes nós colocamos as dificuldades, as problemáticas de vida do outro na conta da providência divina. Já viram isso? Como é que funciona? Você já viu a situação do nosso coleguinha aqui? Um vizinho, é uma situação hipotética. Vamos dizer que tem uma pessoa aqui próxima da casa e que, eventualmente, é uma pessoa que recebe uma ajuda, tem uma situação difícil e tal. Ok. Aí, um certo ponto, alguém fala assim, não, mas não vamos mais ajudar, não. A gente já ajudou bastante, vamos ajudar outra pessoa. Aí, tá, tudo bem. Digamos que alguém fale que tudo bem, não vamos ajudar ele, vamos ajudar outra. E aí alguém questiona, mas por que nós vamos deixar de ajudar ele? Aí alguém fala assim, não, mas é porque essa situação é a existência dele, é a prova dele de vida, a providência divina, Deus quis assim. E aí a gente para de ajudar. Porque a gente não vai mudar a situação dele. Isso se pensa muitas vezes em muitas outras situações. Então eu coloco a situação do outro na conta da providência divina. Deixa para lá. Ele veio com esse karma, né, que é um termo que se usa no popular, né, não é um termo que a gente acolhe assim na doutrina, mas é um termo que a gente pode dizer que se entende, né, quando a gente fala, não, é o karma do fulano lá, ele tem esse karma, nunca vai sair dali, né, numa conversa assim informal, e aí você diz assim, por quê? Não, porque Deus quis que ele ficasse nessa situação para sofrer e pagar as dívidas do passado. Será que o Espiritismo é isso? É a gente olhar alguém que está em sofrimento, que a gente pode fazer alguma coisa e dizer que a dívida dele tem que ser paga por ele mesmo e tchau, eu vou me embora? Com certeza não, né? Inclusive, o Evangelho nos coloca isso muito claro, que nós não podemos ser instrumento para piorar a situação do nosso irmão. Nós precisamos ser, é nosso dever, está lá no Evangelho, muito claro, é nosso dever que nós possamos fazer o máximo que está ao nosso alcance, de acordo com as nossas possibilidades, para que a existência do outro tenha êxito, assim como eu quero para a minha, para os meus filhos, para os meus parentes. Então, essa responsabilidade, a doutrina espírita ela traz para nós, essa consciência. E ela amplia essa consciência quando ela chama para a responsabilidade coletiva. Lembrando mais uma vez, nós não podemos evoluir sozinhos. Nós temos um trabalho de autoaperfeiçoamento, de melhoramento das nossas dificuldades, dos nossos vícios, que ele é individual, sim. Só a gente pode fazer. Não adianta nem pedir, Jesus, me dê paciência. Ele vai dizer, não vai dar. Pode pedir outra coisa. Né? Jesus, me dê tolerância. Não vai rolar também. Ele vai estar lá dizendo, por quê? Porque não é Jesus que vai nos dar a tolerância nem a paciência. Ele pode nos ajudar como? Sendo o exemplo que ele é, nos acolhendo quando a gente não conseguir ser tolerante e paciente, nos permitindo a convivência com pessoas que vão nos desafiar a paciência. Isso sim ele pode fazer, mas a conquista da paciência é minha, ela é individual. Da mesma maneira, a nossa transformação da sociedade. Então, quando a gente traz o tema caridade, por que caridade está tão ligada a essa questão da ordem social, da melhoria, né, da renovação social? Porque a caridade, ela é o exercício por excelência pelo qual nós vamos alcançar a nossa evolução. Sem o exercício da caridade individual e, consequentemente, esse coletivo, a gente não vai alcançar o nosso melhoramento, nem individual, nem do nosso planeta. O Evangelho coloca, os espíritos amigos colocam, que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. É o que destrói a nossa humanidade. Porque nós ainda estamos mergulhados nesses sentimentos. Todos nós. Uns mais, outros menos. Uns mais conscientes, percebendo que a gente tem que lutar, e outros menos.
Então, quando a gente apresenta a caridade como um exercício propulsor da nossa evolução, o que eu quero dizer? Como é que eu vou ser caridoso? É só doando alguma coisa? Não, essa é a caridade material que a gente já conhece. Essa outra caridade é a caridade moral, né? É a caridade onde nós vamos empregar uma sigla chamada BIP. Vocês já ouviram falar no BIP? É assim, ó. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. O BIP está lá no Evangelho. E ele fala assim, ó, benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas, com as imperfeições do outro. E perdão das ofensas. Quando as nossas ações estiverem baseadas no BIP, a gente vai começar a usar a caridade como exercício. A caridade material, ela é extremamente necessária, porque nós temos muitas pessoas, muitos irmãos em humanidade, que estão em situação de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, fome extrema, miséria extrema, sem acesso a várias questões básicas de saúde. Isso também é na nossa conta. Isso também a gente precisa saber o que está sendo feito para acolher essas pessoas. Porque as nossas ações de caridade, elas muitas vezes são pontuais, elas são emergenciais, elas não são contínuas. Isso é da conta de quem? Dos nossos administradores, né? No mundo todo é assim, não é só aqui, né? Em todo lugar é assim. E no Evangelho, os Espíritos também trazem essa mesma mensagem. Olha que interessante. Que nós, enquanto sociedade, temos que nos organizar, lá no Livro dos Espíritos está, para que a gente consiga acolher e dar condições àquele mais fraco, àquele que está em situação vulnerável, àquele que está sem condições de seguir com a sua vida, muitas vezes, de conseguir sobreviver dignamente. Então, quando a gente se envolve na nossa comunidade, né, nas associações de bairro, na escola do filho, ou, enfim, qualquer outra ação, uma campanha de conscientização, isso já é um envolvimento nosso positivo para que a gente possa construir um futuro lá na frente. Não vai mudar o planeta agora. Mas se cada um começar a fazer no seu ambiente, uma hora a coisa vai ganhar uma dimensão maior, né? Então são pequenas atitudes, pequenas consciências, né? Pequenos momentos de consciência que nós vamos tomando em relação a esse processo, né? E tem uma fala, só para a gente já ir caminhando para o fim, né? Eu anotei aqui, que é muito interessante isso daqui. Lá no capítulo 15, que é o Caridade, fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que acho que é o último item, que os espíritos colocam assim: não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso que a ação da vontade. Para fazer o bem, é sempre preciso a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta a inércia e a indiferença. O que isso quer dizer? Isso é muito importante. Para que eu não faça o mal, basta eu ficar parado, onde eu estou. Eu não preciso nem me mover, basta eu ser indiferente. Eu não vou fazer o mal. Ao mesmo tempo, eu não vou estar fazendo bem nenhum. Então, a ação, a virtude ativa, o que é do bem, a prática do bem, ela necessita de movimento, de decisão e de vontade. Muitas vezes nós nos acomodamos na indiferença, né? Ficamos ali paradinho, não vou fazer nada, não vou me envolver, não posso fazer nada. Às vezes a gente pode fazer. A gente pode dar um abraço, pode falar uma palavra amiga. E muitas vezes a gente não vai mudar a situação daquele irmão. A gente não vai conseguir tirar a dor dele.
nem de sobrecarregar ele daquela prova, mas a gente vai mostrar para ele que a gente está junto. Mas para isso eu preciso sair de onde eu estou e me mover em direção a ele. E muitas vezes o orgulho me impede e o egoísmo me amarra. Então que nós possamos refletir sobre isso nas mínimas coisas e também nas maiores, para que a gente não perca essa consciência de que as mínimas atitudes também são grandes batalhas que nós devemos travar no nosso íntimo. E que futuramente isso vai ficar um pouco mais complicado, não vai ficar mais fácil não. Só que a gente já vai entender um pouco melhor esse sistema, de como isso funciona e o mais importante, de que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados e que nunca, jamais vai nos faltar o amor de Deus, o amor do nosso Pai maior nos nossos corações para nos fortalecer nessa caminhada. Porque tem muitos desafios ainda. Mas se a gente olhar para o lado, a gente vai ver corações, a gente vai ver mãos. A gente não precisa ficar sozinho. Então que a gente possa pensar na caridade como um exercício diário. Um exercício diário pequeno que vai me preparar para as provas maiores, do coletivo. Porque é para lá que a gente vai. Agora a gente ainda está no individual, né? Nos pequenos grupos, familiares, mas depois a gente vai ter grandes provas coletivas e a gente vai precisar saber trabalhar com muito mais pessoas, muito mais diferenças, e isso vai requerer de nós mais atenção e dedicação também. E é isso, que nós possamos ficar com essa mensagem hoje, com essa reflexão, que a gente possa também buscar o Evangelho para a leitura desse conteúdo, capítulo 15, capítulo 13 e o 17 do Evangelho. Tem esses conteúdos que eu trouxe um pouquinho aqui, e a gente pode também fazer o Evangelho no lar durante a semana, refletir, compartilhar essa reflexão com outras pessoas e nos fortalecer para nossas lutas diárias. Muito obrigada.